Eu até coloquei aqui, eu não sei se tem, o pessoal tá, os tutores, às vezes ficam na intenção de participar, e acaba não participa. Mas eu acho que aconteceu aqui no caso, só ver se eu consigo colocar para eles aqui, tá? Só um minutinho, tá, gente? Ver se eu consigo pegar a... Os tutores têm ajudado muito, né? Eu não sei para vocês aí, mas para mim eles têm me ajudado muito. Eu acredito também eles têm acompanhado no que pode, né? Tem situações, né, que coisa, mas eles têm acompanhado bastante aí esse trabalho da gente, e realmente exige muito, né? Nossa. Então, assim, e normalmente não quer dizer que você vai ter que saber de todos os procedimentos, né? Todos os procedimentos. Então, eles lutam bastante, a gente também está ligado. Só ver se eu consigo aqui. Engraçado, para copiar para a reunião, eu estou marcando aqui, mas eu não consegui dar um clique aqui e buscar copiar link. Talvez seja esse. Talvez seja esse. Eu vou ver se eu consigo repassar para eles aqui. Só um instantinho, pessoal. Às vezes é bom. Às vezes também alguém pode consultar, né? Eles lá e eles já distribuem. Só um instante aqui, por favor. Aqui, acho que foi. Só escrever aqui, tá? Usa assim. Aí, se tiver uma oportunidade, eles entram também. Só voltar aqui para nós. Então, assim, nossa leitura, né? Nossa forma de para poder trabalhar, igual só retomando o que eu estava dizendo, a gente tem esses recursos, que é matemático, né? A gente tem ele aí. E em alguns momentos a gente também trabalha com os recursos de calculadora, né? Que ajuda muito. Então, só para poder ficar mais atento, eu até vou deixar, se vocês quiserem, eu não sei se tem, eu não passei, não deixei, na verdade tem, o mesmo que eu estou deixando, que se eu deixar aqui, é o do Bruni, tá? Ele tem algumas dicas lá de cálculo na financeira, na 12C, né? E aí quem for utilizar, eu acho que vale a pena. Se quiser recurso, por exemplo, seja para o exercício, seja para a prova, tá bem tranquilo usar muitos dos cálculos pela, pela calculadora, né? Então vamos lá, a gente retomando aqui, vamos ver essa parte aqui que vai ser. Deixa eu compartilhar aqui. Consigo compartilhar, que é essa aqui. Eu acho que eu compartilhei só a página. Depois eu vou ter que abrir isso aqui e fazer outra coisa. Mas vamos ver. Eu vou ter que abrir outro, mas não tem problema. De ter aberto o outro também de uma vez. Precisar eu reestruturar. Como é que fala? Compartilhamento. Então, aqui, a unidade 7, que é a última desse livro do Puccini, tá? Aí, a gente, só para lembrar que a gente vai associar agora a questão inflacionária, tá? Envolver a inflação aqui no caso, porque uma coisa a gente deixar bem claro nesse conceito que a gente tem, né? É a leitura que a gente busca por exemplo, da juros, né? Você vai, por exemplo, nada aumenta, tá certo? Vamos supor que nada aumenta na região, no local, no ambiente que você está, né? Cidade ou no país, ou o que for. Nada aumenta. Então, por exemplo, eu compro uma cesta, a gente fala cesta, mas vamos pensar, eu pego um conjunto de bens, vamos pensar aí, alguns bens é melhor a gente pensar assim, porque pode ser que você pegue só um produto, ele não altere ou altere muito, a gente pega um conjunto de bens, por isso que a gente fala um conjunto de bens, por exemplo, uma cesta, pode ser só para ter uma ideia, uma cesta básica, né, de alimentação, deixar claro aqui que a cesta básica, quando a gente faz essa referência
de cesta básica, não necessariamente aquela cesta básica que vem de supermercado, vai falar, vamos doar uma cesta básica. Não é essa, a gente fala, é outro conjunto, é outra estrutura, tá? Ela vem do decreto parece que é de 38, tá? É uma estruturação, sofreu algumas mudanças numa inclusão e substituição de produtos. Com maior detalhe, a gente pode encontrar essa descrição, eu acho que também no IBGE, quanto também no DIEESE, também nos institutos econômicos, então na consulta, quando se diz cesta básica, dos índices das instituições, né, que trabalham com os indicadores, tá bem? Então, há uma diferença. São 26 produtos, se não me engano, que são colocados. Acho que é isso, se não me falo. Já trabalhei bem tempo nisso, mas não mudou. Então, por exemplo, eu compraria esse conjunto de bens por R$100 há um tempo atrás. Vamos pôr no início do ano. Eu vou lá e compro, mesmo bem, mesmo preço, R$100, a mesma quantidade, veio ali. Daqui a um ano, compro R$100, põe ali. Então, supondo que eu tenho esses R$100 comprando a mesma quantidade, a mesma qualidade, a mesma quantidade, né, de bens, o que entende-se, né, nessa forma, que não houve uma desvalorização do meu recurso para aquela compra daquele conjunto de bens, né? Quando isso acontece de um modo geral, você tem um processo de alta de preços para os produtos, né? Não necessariamente tomando como foco só, não é porque a cesta não aumentou, não é isso, mas é só tendo essa leitura, uma disseminação maior dos outros produtos, você teria um equilíbrio desses preços no mercado, de tal ordem que você comprou com aquela mesma quantidade de dinheiro, você vai comprando sempre os bens que você procura. Ou seja, não desvalorizou, né, seu dinheiro. Perfeito? Não desvalorizou. Ou seja, é diferente, por exemplo, você com R$100, por exemplo, se você fosse comprar essa cesta de bens no mês de dezembro, hoje, se você for lá com R$100 novamente, você não compra a mesma quantidade. Desvalorizou seu dinheiro. Você tem que pôr mais dinheiro para comprar. Isso você trabalha numa questão inflacionária, tá? A outra questão que a gente buscou em todo momento aqui no nosso estudo foi a valorização do recurso, né? Por exemplo, se ao longo do tempo essa moeda tem alguma diferenciação. Por exemplo, eu vou comprar eu vou precisar de R$100, por exemplo, seja para o que for, não importa, eu preciso de R$100 e eu não tenho dinheiro nesse instante, aí eu recorro ao banco, vocês vão lá e me emprestam R$100, eu falo, daqui 6 meses eu pago R$100. Aí vocês viram para mim e falaram, tudo bem, nós vamos emprestar, desconsiderando a inflação, tá? Nem está pensando, fala, então nós vamos cobrar por esse tempo que o dinheiro vai ficar com você, né? O que a gente busca, os juros, né? Você vai trabalhar com uma venda desses R$100 para mim por um certo valor. Você fala, daqui 6 meses você vai me pagar, então você vai me pagar 120. Numa inflação, né, zerada, você teria essa aí uma taxa de juros. Se existe a inflação, o processo de inflação, você poderia colocar assim, ó, você tem juros mais a correção monetária, tá? Mais a inflação, tudo bem? Então, essa distinção a gente ficar bem atento e é que a gente vai buscar no capítulo 7 é exatamente isso. Tá? Essa evidenciação de um recurso disponibilizado e depois você avalia o quanto aquilo ali aconteceu. Deixar claro, na nossa apostila, tem lá um exemplo, tá? Eu acho que é o item 7.3, até a Kátia lá de Cambuí me conversou ontem comigo, eu não sei se vocês, ao ler a apostila, viram isso, tinha uma referência de mês que não estava coincidindo. Depois a gente chega lá e a gente comenta sobre isso, tá? Lá parece que colocou o mês de março, até respondi para a Kátia, eu não sei quem me fez a pergunta, fui lá no Moodle, no ambiente, eu não consegui identificar a pergunta, onde que estava essa pergunta, não vi, eu respondi até para a Kátia. Aí depois a gente faz aqui, para ficar também registrado, que nessa data lá, estava o mês de março, fevereiro, mas desenvolveu com dados de fevereiro e a pergunta estava em março, na verdade em fevereiro, tá? Só para deixar claro, eu acho que é o item 7.3, se não me engano, um exemplo, tá? Só para a gente poder, quem foi lá e a gente vê aqui como é que são essas questões. E isso acaba prejudicando um pouquinho, né? A gente fica na dúvida.
Então, qual que é a ideia nossa? A gente tem aqui, né, nesse capítulo, os termos de inflação, preço. Agora, a propósito, tá? A ideia da construção do índice de preço, vocês têm? Como é que ela é feita? Só assim, só uma ideia. Não. Não, só para a gente poder. Vale a pena, só assim, rapidamente, tá? Só, na intenção não é explorar essa questão mais, mas pelo menos para não deixar à margem essa leitura que a gente tem do índice de preço, tá? Vamos só abrir um arquivo aqui. Vocês não estão vendo aqui, eu vou abrir esse arquivo. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma cesta de bens. Deixa eu só ver aqui se eu tenho aqui já disponível. Essas que eu falei com vocês agora, se tiver, eu já até uso aqui. Só um instantinho, por favor. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Essa não está aqui. Só um instante. Só um pouquinho para ver se eu tenho essa. Não, acho que não vai ter essa disponibilidade aqui. Eu tenho, tá? O arquivo eu tenho, mas eu só vou ficar procurando aqui. Não é perda de tempo, mas vai tomar muito tempo aqui para ficar procurando. Eu acho melhor não fazer isso, não. Mas a ideia é o seguinte: esses índices, né? Como é que eles são construídos? E a gente vê aqui como é que a gente vai buscar a elaboração deles. Bom, eu abri um arquivo aqui, no Word, e a gente faz nele, só para a gente ter uma noção de como isso aqui é feito, tá? Não, aqui não tem. Bom, depois a gente vai lá, a gente procura, eu vejo aqui no site como é que a gente faz, não tem problema, quais são essas referências. Vou só voltar aqui para compartilhar, tá? Vou compartilhar minha tela mesmo, porque aí é melhor, tá? Não tem problema nenhum. A prova não está aqui aberta, pode ficar tranquilo. Então vocês podem ficar tranquilos que a prova não está aberta aqui. Não vai ter surpresa para vocês, não. Aí, ó. Então, aqui, esse aqui é um documento, né? Esse aqui é do Word. Só para a gente poder ter um entendimento como é que isso aqui é feito, né? Como é que esses índices são calculados. Só para a gente poder pensar aqui. Vamos supor, quando a gente fala do índice de preço, tá? Vamos pensar no índice de preço. Como que isso é realizado? Vamos supor, eu vou considerar que poucos produtos, tá? Para a gente poder elaborar. Na verdade, quando a gente fala, vamos pensar só no índice de preço ao consumidor nesse instante, tá? Quando a gente fala anteriormente, tá? Década de 80, 70, até década de 80 ainda era muito comum, a gente falava índice de custo de vida, tá bem? Depois isso aí foi passando, até no início da década de 80. Aí passou isso aí para índice de preço ao consumidor. O DIEESE ainda mantém esse nome de custo de vida, mas aí, por algumas questões metodológicas e de entendimento, passou a denominação de índice de preço ao consumidor, que a gente pensa o seguinte: imagina, numa certa região, as várias famílias existentes. Então, as famílias têm seu consumo, né? Consumo de produtos, cada uma diferente da outra, admitindo também a condição econômica. Por exemplo, famílias com menor renda vai ter uma limitação no consumo. E aí, à medida que essa renda altera, os consumos, né, os tipos de produto vão mudando. De tal forma que isso é o impacto, né, isso é uma influência, mas para efeito de índice de preço, considera uma margem, tá? Uma margem de famílias, por exemplo, vamos supor, até 10 salários mínimos, por exemplo, tá certo? E com base nessas famílias, você tenta identificar o consumo delas. Vamos supor que você pensa o seguinte: para as famílias até 10, esse índice de preço, família até 10 salários mínimos, parece que até 10 ou 12 salários mínimos, que era considerado, e essas famílias você vai acompanhar o consumo delas, tá certo? Então, para estruturar o índice de preço, se você tem uma pesquisa, tá? Uma pesquisa do consumo,
E depois, outra também, que é pesquisa também, que é muito coisa, de local de compra, tá certo? Onde que é mais procurado, né? Algumas coisas aqui começam a mudar, porque você tem agora uma série de estruturação em termos de compra, né? Sites de compra, muita coisa mudando. Mas numa visão mais rápida, você tem a pesquisa de consumo e essa de local, onde que nisso aqui, ó, você teria, por exemplo, vamos considerar só alguns produtos, tá? Vamos supor, aí para consumo você vai relacionar alguns produtos, tá? E esses produtos, aí você imagina, em termos de consumo, o que é que você consome no mês? Você imagina a quantidade de produtos que você tem, você consome. Aí você imagina isso durante um ano, né? Não é aquela quantidade, mas os vários produtos podem ser consumidos. Questão de sazonalidade, entra aí no meio, uma série de questões para poder analisar. Mas você tem esse consumo, né, observado para uma pessoa. Imagina agora para uma família, tá? Então é um consumo, né, familiar. Então você imagina na família qual é esse consumo. De tal ordem, vamos supor que vamos sintetizar aqui, vamos supor que essas famílias aqui consomem só 3 produtos, A, B e C, tá? Só isso, não consome mais nada. E claro que quando você fala em termos de consumo, você tem a questão dos produtos, você tem moradia, você tem aluguel, né? O pagamento, o financiamento de imóveis, você tem veículos, consumo de veículo, a manutenção de veículo, é, alimentação, produtos que você alimenta em casa, né? A gente chama na residência e fora da residência, e assim vai. Você vai imaginando a proporção disso em termos de consumo, é muito amplo. De tal forma que você vai sintetizar, eu sintetizei só por 3 produtos, vamos supor que isso aqui tem um peso no orçamento, tá? Em média, vamos supor que isso aqui consome 30%, né, do orçamento, esse, por exemplo, 60%, e esse aqui, impacto, tá? Em termos do orçamento, tá? Então, isso aqui, impacto não, participação no orçamento, tá? E é bom a gente identificar pelo seguinte: existe uma diferenciação, cada produto tem uma forma de consumir. Essa parcela que aqui está, tá? Que é a gente diz que é a matriz de consumo, né? Que esses familiares têm, sintetizou nisso aqui, bem rápido. Imagina que é volume de valores tal de produto só em 3. Agora, para a gente poder acompanhar qual que vai ser o impacto da alta de preços, né? O que aconteceu para essas famílias, você vai nesses locais de compra, né? Nesses vários locais, e começa a observar os preços. Então, você faz a coleta de preços em vários locais. É claro que você vai ter a coleta de preços, vamos pegar aqui no tempo 1, opa, isso aqui está errado, no tempo não, no tempo, né? No tempo, preço, né? No tempo. Só para a gente ter uma ideia, tá? Você vai fazer o levantamento do preço num tempo 1, né? Por exemplo, depois no tempo 2, mensalmente, vamos assim dizer, tá? E depois verifica o preço aqui quanto que era e o preço aqui quanto que era, dos vários locais de compra, dos vários produtos que você tem, tá? É um conjunto bem grande de conta, de cálculo que a gente faz, mas em síntese é essa busca que a gente está fazendo. Mas vamos supor agora que você tenha para os vários produtos, né, o A, B e C, por exemplo, esse era 10, por exemplo, tá? Esse aqui foi 15, custou no tempo 2. Esse outro produto, ele custava R$ 20, por exemplo, e manteve, e aumentou, por exemplo, para 22. Esse aqui custava R$ 21, em média, tá? De todo o conjunto, tá? Por exemplo, R$ 30, passou a R$ 35, tá bom? O que a gente faz, então? Se a gente faz, lembrando lá da estatística, lá da matemática, né? Você pode fazer perfeitamente quanto que este aumentou, né, em relação a esse. O que você vai fazer? A divisão desse preço por esse, não é assim? Então, se eu fizer a divisão, o que eu encontro? Por exemplo, no primeiro, eu vou encontrar aqui 1,5, não é isso? Dividido 15 por esse. Esse 22 por 20, eu fiz a conta,
1,10. Perfeito? Opa, 1,10. 1,10. Se eu venho aqui, faço 35 por 30, né? Achei lá uma variação. 1,16. 1,17, arredondar. Aí você diria, fala assim, ó, tudo bem, Renato, você foi lá, viu a alta de preço que teve no mercado, aí a média seria, então, eu somar os 3 e dividir por 3? Não. Aqui eu vou usar uma média ponderada, lembrando lá da estatística, tá? Aqui, ó, eu vou calcular a média ponderada. Essas variações, né, isso aqui é um relativo que a gente chama, né? Desse valor, desse preço, com base nesse peso. Isso aqui vai influenciar. A mesma coisa você fala assim, ó, a gasolina vai aumentar, por exemplo, 20%. Aí você fala, não, meu orçamento então vai ficar comprometido em 20%. Você tem um comprometimento, mas ele vai aumentar em 20% o seu orçamento? Não. Sua despesa? Não. Você não só vive de comprando gasolina. Ele tem um impacto, mas não é de 20% no seu valor. Vai ter um impacto diferenciado, né? Diferente, não é o mesmo valor. Dessa forma, a gente faz aqui, ó, para a gente achar a média de aumento, é esse cálculo que a gente faz, 1,5 vezes 0,3, a média ponderada, né? Mais, depois 1,10, né? Vezes... Tá legal isso aí, gente? 0,60, mais, por último, né? O último valor, 1,17 vezes 0,10. Tudo isso aqui dividido por, na verdade, soma desse vai dar 1, né? Então, você vem e soma isso aqui, ó. Na verdade, vai ser 1 mesmo. 0,30 mais 0,60. Tá legal? Vocês estão me ouvindo, não? Estamos te ouvindo, sim, professor. Estão me ouvindo? Só para... Tá legal isso Não, aí, esse estamos sim, estamos processo? acompanhando. Tá. Então, agora, o que você vai encontrar? Você vai encontrar este valor aqui, ó, uma média desses valores, que vai ser, só multiplicando, né? Só para a gente fazer uma conta aqui mais rápida, vai ser 1,5, né? Vezes 0,3, tá certo? Mais, né? 1,10, 0,60, mais, né? O outro valor, 1,17, 0,10. Eu fiz errado, fiz tudo errado. 1,5, desculpa, 1,5 vezes 0,3, né? Aí vai ter, vou só escrever aqui, 0,45, tá certo? Só para somar isso aqui. Este valor, 1,10 vezes o 0,60, que é 0,66. E por último, 1,17 vezes 0,10, dá 0,11, né? 0,12, vou arredondar. A soma disso, né? 0,12 mais 0,66 mais 0,45 deu 1,23. Então, 1,23 é a alta dos preços que aqui aconteceram. Então, impacta o quê? Este é o índice, tá, gente? Isso aqui é o índice. A gente fala, qual que é a variação? 23%. A variação é 23%. Então, você fala, ó, no mês 2, né, no tempo 2 aqui, a alta de preços foi de quê? 23%, o índice 1,23. Perfeito isso? Tá entendido? Tranquilo, pessoal? Tá, sim, senhor. Tá. Agora vamos continuar isso aqui, só para a gente poder ter um entendimento. Por que eu estou falando isso? Vai ficar bem tranquilo esses indicadores que a gente trabalha com ele, para não ficar aquele negócio muito perdidão. Vamos supor que no mês 3, no tempo 3, tá? Tenha novos preços, tá certo? Tenha novos preços de A, B e C. Você fez a conta e fez a divisão do tempo T3 pelo tempo T2. Tá certo? Tempo T sobre tempo T2.
Fazendo essas contas todas, igual nós fizemos o índice aqui, vamos supor, tá? Na minha cabeça aqui. Chegamos a um índice de 1,10, por exemplo, representando uma variação de 10%. Tá bom? Certo? Então, ao lado, olha bem, ao lado eu poderia fazer aqui agora, falar o seguinte, ó. Olha aqui, ó. Posso fazer uma coisa dessa. Eu estou montando minha tabelinha, tá certo? Vou montar minha tabelinha, o índice de preço. Eu pego aqui meses. Vou pensar tempo 0, eu não tenho. Eu tenho o tempo 1. Tempo 2. O índice aqui é o quê? Os valores que eu coloquei. 1,23, tá certo? E aqui eu vou colocar 1,10. Perfeito? Vou colocar só mais um. O tempo, desculpa. O tempo 2. Era para ser feito aqui, desculpa, tá? Tempo 2. Tempo 3. Tá? Agora, no tempo, vamos supor que eu continuo fazendo esse tipo de cálculo. Chego no tempo 4. Vamos supor que eu cheguei aqui e encontrei lá 1,05. Esses são os índices, tá? As variações estão aqui do lado. 23%, 10%, né? Eu só coloquei repetindo, não precisava não, mas só para reforçar. 5%. São os índices. Tá ótimo? Tá legal isso aí? Como se eu estivesse construindo uma série. Perfeito? Sim. É como se eu estivesse construindo uma série. Eu vou continuar na insistência, né, de apresentar os resultados. Eu vou fazer isso mais bonito aqui ainda. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer esses dados. Eu vou fazer da seguinte forma agora. Vamos ver se vocês vão concordar comigo. Eu tenho aqui os meses. Vou escrever aqui tempo 1, aliás, no tempo 2, tá certo? No tempo 2, tempo 3, tempo 4. Eu vou fazer aqui, ó, para uma certa data, tá? Uma certa data. Vou fazer o. Pode ser, ficaria mais bonito se fosse data 0, mas vamos por data 1. Eu tenho a minha base, tá certo? No tempo 1, eu comecei a medir esses dados, eu considerei como nada alterando, eu não tinha alteração. Então, eu vou chamar isso aqui como uma base de referência, o índice 1. Então, se eu quiser apresentar esse índice que eu estou criando, o índice, com a base no tempo 1 igual a 1, eu tenho, então, para o mês, agora tudo com essa referência, tá? Eu tenho 1,23, começo aqui, beleza. Com essa agora, tá? Eu estou fazendo isso aqui, ó, com a base 1, tá? O que seria esse tempo aqui? Eu iria multiplicar 1,23, tá? 1,23 vezes 1,10. É como se isso aqui valesse aqui para o meu caso. Por que eu posso multiplicar? É a mesma coisa de eu dividir o preço no tempo 3 pelo tempo 1. Perfeito? Então, eu posso multiplicar. Eu poderia apresentar da mesma forma assim, ó. 1,23 vezes 1,10. Dá 1,353. Vou deixar aqui, 1,353. E, no tempo 4, eu multiplicaria 1,353 vezes 1,05, que seria 1,42. Então, eu teria um índice aqui do lado, tá? Uma série do número índice aqui com base 100. E aqui do lado, os índices simples, aqueles que eu calculei mensalmente. Aqui o índice simples seria assim, eu escreveria aqui, ó, o índice simples. 1,23, né? Mesmo, ele mesmo. Aqui seria o 1,10 mesmo, que é o índice simples lá do mês, e 1,05. Tá? Então, olha bem essa comparação dessas duas colunas aqui, ó. Eu multipliquei só para mostrar o primeiro, o segundo é a mesma coisa.
1,23, com base no tempo 1, com base no tempo 2, com base no tempo 1, tudo com base no tempo, tempo 1, e com base no tempo 1. Já essa coluna, eu tenho o índice com base no tempo no momento anterior, tá bem, gente? Isso vai ajudar... Opa, fiz errado. Isso vai ajudar o entendimento da divisão dos índices, dos valores, em termos dos anteriores, esse com esse. Tá? Todos são voltados a essa base. Todos voltados a essa base. Aqui você chama um índice de base fixa. Aqui você chama de base móvel, tá bem? E é nessa leitura que a gente vê aqui que a gente aplica a correção pelo processo inflacionário. A gente corrige a moeda, a gente corrige valores, né, ao longo do tempo. Tudo bem? Por exemplo, se eu tenho num certo mês aqui, no tempo 1, um preço de um produto que custa, por exemplo, R$10, para ficar mais fácil, custa R$10, tá? Um produto qualquer, custa R$10. Se eu quero reajustar o preço deste produto, né, pelo índice, qual que seria o preço no tempo T2, no tempo T3 e no tempo T4? Então, vamos lá. No tempo T1, olha aqui, ó, a forma mais objetiva que tem, direta que você tem. No tempo T2, o preço vai ser R$10, que é a base que estava lá no tempo anterior, vezes o índice, a alta de preços que aconteceu naquele mês, vezes 1,23. Isso aí vai dar quanto? Aí você põe 10 vezes 1,23. Põe lá. R$12,30. Vamos agora, qual que seria o preço no tempo 3? No tempo 3 agora. Eu vou pegar o mesmo preço lá que vale 10. Basta eu pegar o mês anterior, que vale R$12, né? E multiplicar por quanto? Por 1,10. 1,10. Mês a mês. Eu peguei o 12. Toma cuidado aí. Tá claro, gente? Então vai para quanto? R$13,53. Né? Depois do tempo 4, quanto que vai valer esse produto? Valer quanto? Vem aqui, ó. Os R$13 vezes quanto? 1,05. E vale quanto, então? 1,05. Vai valer agora R$14, tá certo? E 21 centavos, vamos arredondar. Tá? Esse seria o preço reajustado. Tá certo? Tudo bem? Então, esse é um procedimento de reajustamento onde que eu trabalhei com o índice base móvel. Se eu estivesse trabalhando com índice de base fixa, eu vou até colocar aqui, eu vou arredondar, não para não ter dúvida aqui, ó, do último valor, né? Seja 14,20, para não ficar coerente em termos do meu resultado aqui, ó. Se eu estivesse reajustando a cada momento, observa bem essa coluna aqui, ó. Essa coluna aqui, ó. Se eu venho atualizando, usando esta base, aqui é a referência. Então, o que que eu faço? É 10. No mês seguinte, 10 vezes 1, 23, 12,30. 10 vezes 1, 35,3, 13,53. E R$10 vezes 1,42, 14,20. Está aqui. Viu? O procedimento é o mesmo usando esse critério. O detalhe é quando você vai inflacionar, deflacionar,
essas mudanças de base, que é muito interessante. É pura regra de 3. Nada mais, nada menos que isso, é regra de 3. Aí eu tenho que saber onde que eu vou aplicar essa regra de 3 para poder fazer essas correções. Tudo bem essa lógica, pessoal? Entendido. Então, a construção do índice de preço, que eu coloquei aqui com uma lógica de construção, nós conduzimos a formatação de final que ele apresenta numa publicação, tá? É isso aí. É claro que tem um monte de detalhe aqui por trás, tal, mas local de compra, vem todo envolvimento. Quando você vai trabalhar com índice de preço por atacado, você tem que pegar outra matriz, né? As matrizes das empresas, outra matriz de produção, outra coisa diferente. E aí você tem o índice de construção civil também, né? As construções, né? Aí tem o índice de disponibilidade interna, todas as composições desses índices partem a uma estrutura que a gente pode verificar, mas em essência é isso. Se você pensa, por exemplo, o índice de preço da bolsa, o índice da bolsa de valores, você tem a lógica também, você vem com a construção naquela época, como que era aquela estrutura, como era a cotação em bolsa, quais as ações que tiveram presença, né, no pregão, e aquilo que foram mais cotadas, aquelas que são o volume, né, de negócio de bolsa representativo, né, esse volume, a gente buscar, pelo menos a construção dos índices de preço de bolsa, ela tem aquelas ações com maior representação na bolsa de valores, tem um limite, tá? A gente busca o mínimo para essa composição e vai buscando essas estruturas, essa evolução na bolsa, como isso acontece. De tal forma que, na hora que você registra a movimentação de pregão, diariamente você vai buscando também essa evolução, esse comportamento em função dessa relação do volume de negócio. Uma média ponderada para isso, tá? Então, a bolsa caiu porque, às vezes, o índice de uma bolsa, de uma ação cai muito, o impacto é muito grande, porque ela tem um comprometimento muito grande, tá? No volume de negócios, tá? Normalmente ocorrido na bolsa. E de tempo em tempo é avaliado, né? É feito. Essa matriz que a gente coloca aqui, de tempo em tempo é feita uma avaliação dessa estruturação, dessa composição, para sempre estar buscando, né, não só os novos produtos, mas a importância dos itens, né, dentro de uma imposição familiar, né? Como é que se gasta, tá bem? E a cada vez que passa, mais complexo fica, né? Porque a questão eletrônica, em termos de consumo, as pontas, né? Os momentos de consumo são em vários locais. Aí você tem que sintetizar importações para o impacto que tem de alguns produtos. Começa a ter uma rede bem mais complexa. Mas de um modo mais em essência, é essa lógica que funciona. Quando a gente volta, então, tá legal isso aqui? Então, agora vamos pensar a nossa leitura, né? Vamos pensar na nossa leitura. Eu vou tirar aqui, eu vou compartilhar de novo, tá? Só o nosso documento aqui, tá? Nosso documento. Então, a gente tem agora essa inflação, como que ela surge, né? Então, dificulta o planejamento financeiro em todos os níveis, quando ela é alta, né? Torna-se ilusório os registros contábeis em proporções econômico-financeiras decorrentes deles, tá certo? Então, ela realmente distorce. O processo inflacionário, ele distorce bastante. Igual eu comentei com vocês, um momento aí, usado moedas, né? Em dólar, como uma correção, mas não é correto isso, né? A gente tem a inflação americana que está impactando, e aí uma série de coisas. Os índices de preço, esses aqui, assim eu comentei, né? Por exemplo, o índice IPC, o IGP. Então, por exemplo, você tem uma composição desse índice nacional de construção civil, você tem o IPC, IPCA e tem o IGP, que é a composição do índice desses índices aqui, tá? Uma ponderação deles, tá? Uma média ponderada desses índices. E aí vai. Então, assim, o Índice Nacional de Construção Civil referido anteriormente diz respeito à necessidade de cesta básica representativa do custo da construção civil. Essa cesta básica aí não é alimentação, é o custo da construção civil. A gente vai, por exemplo,
A importância desses índices ela é bem grande. Há um tempo, para vocês terem ideia, aí vale a pena a gente comentar um pouquinho, quando eu fiz estatística, eu formei em estatística, na época, algumas empresas de grande porte, de construção pesada, precisavam de uma construção de avaliação dos preços, uma vez que esses índices fugiam à condição de um índice de disponibilidade interna e qualquer outra coisa. Eles queriam índices específicos, assim a gente comenta, né? Só que a gente não sabia construir os índices, aí nós não construímos, não sabia. Verdade, esse conhecimento aqui dele, eu tive na prática, funcionando mesmo. Claro, eu falo em prática, é claro, isso é teoria, uma série de coisas, mas não foi dentro de sala de aula, não. Deixar bem honesto com vocês, isso que eu aprendi foi dentro de sala de aula. Não. E foi quando, não que eu não tinha, mas eu não estava reportando isso, e era uma situação muito... Hoje já implanta isso com mais facilidade, mas a gente não tinha isso dentro do nosso curso, né, que a gente estava estudando, não tinha. Então, não foi possível aprender no curso, não foi. Tive a oportunidade de entendimento e trabalhar com isso muitos anos. Tá? Então, o índice de preço, a gente tem que ter muito cuidado nele. Então, o número índice, igual aqui está falando, né, igual está citado aqui, ó, é essa coisa aqui, ó. O número índice, ó, é isso aqui, ó. Esse quase nem aparece tanto, aparece variação, que é 23, 10, 0,5, isso aqui, ó, tá? Mas o índice, quando se fala do índice com a base fixa, é isso aqui. Então, o que significa? Quando chegou no tempo 4 aqui, o que eu gastava, por exemplo, R$100 para comprar uma quantidade de bens, eu vou precisar de R$142 para poder comprar aquela mesma quantidade. É isso que informa, é isso que retrata a evolução no tempo. Tá? E aí ele, o autor, né, o Coutinho, coloca um IGP aqui, numa proposta bem interessante, onde que ele começa assim, ó, ano, x0, x1, 2, e começa aqui. Qual a diferença desse índice básico que o Coutinho coloca com a que eu trabalhei? O que eu mostrei aqui para vocês, a base é unitária. Aqui ele dá a base 100, tá bom? Ele dá a base 100 aqui. Então, por exemplo, se eu quero saber, olha bem, hein? Um cuidado. Isso aqui vamos começar agora tratar uma série de índice, que é muito interessante. Eu não sei, vocês vão ter oportunidade durante o curso ver isso, mas já vale a pena ver, se vocês, né, na hora que chegar lá, vocês já têm facilidade. Por exemplo, a base é 100. Então, todos esses cálculos gerados foi com base nisso aqui, ó, nesse mês. Aí você fala, Renato, você começou aqui com a base T1. Tem como começar em outra data? Existe a possibilidade, sim. Só que a proposta que nós começamos aqui, aí eu posso falar, vamos supor, se você me diz, qual que é, vamos supor que você fala assim, ó, eu quero colocar, vamos supor, o Ricardo fala assim, ó, eu quero colocar a base no tempo 3. Tem jeito? Tem. É só fazer uma regra de 3 aqui. Isso passa a ser 100, olha bem, 1,353 passa a ser 100, e o valor aqui, X. Aí eu acho, tá bom? Nessa coluna que eu mexo, nada de meter a mão aqui, não. Dá as caras aqui não, que aqui é fria. Aqui não mexe aqui, porque aqui foi o que ocorreu. Você não mexe. Aqui você registrou de um mês em relação ao outro. Tira a mão daqui, não mexe. Mexe aqui. Mudança de base é aqui. Tanto é que a gente fala base fixa. Então ela pode ter uma base, uma mudança de base, posso. Sem problema. Mas nada de mexer na base móvel, não. Base móvel é o que aconteceu. Não taca a mão lá, não. Vai bagunça, não. Nem passa longe aqui. Né? No bom sentido. Não existe mudança de base aqui, nada disso. A mudança de base ocorre aqui. Ó. Tá legal? Mexe, e nem inventa, não. É isso aí, sem muita complicação. Então, por exemplo, se a gente fala, eu quero mudar a base, tem jeito sim, vamos mudar a base, vamos passar isso aqui para que base? Ah, eu quero colocar T igual a 100, aí você faz a T3 igual a 100. Você vem aqui e faz assim, ó, 1,353 passa a ser 1, né? Depois vamos multiplicar por 100, multiplicar por 100, seria 135,3, só multiplicar por 100, base 1, base 100,
Diferença lógica mesmo, tá? Eu, particularmente, gosto de trabalhar com base unitária, porque você identifica com mais rapidez, mas não tem problema nenhum isso, não. Esse aqui passa a ser 1, 123, aí você põe. Esse aqui vale 1, 123 vai valer 1,23 vai valer quanto? X. Então, qual que seria o número que ficaria aqui? Só para ter uma ideia, tá? Aí você passa. 123, né? 1,23. 1,353 divide. Seria aqui, ó, 0,90. Então, você teria uma coluna aqui do lado fazendo assim, ó, só para ter uma ideia. T4, T2, T3, T4, tá? Só para ter uma ideia. Aqui seria 1, que seria 0,90, 0,90, 91. Vamos pôr assim, 0,91. E o T4 seria este, a mesma coisa. Este vale 1, este vai valer X. Então, você vai fazer o quê? Este dividido por este. Vai ser 1,05, né? Na verdade. Mas vamos lá. Vamos fazer a conta para não dar bobeira. 1,42 entre 1,353 divide 1,05. Que é isso aqui. E aqui embaixo, o T1, se eu quisesse criar ele aqui, posso? Posso. O que eu vou fazer? É só mudar aqui, né? 1 vale X. Então, você faz o quê? Este, né? Vezes este, colocando. Então, é o inverso de 1,53, né? Então, você põe 1,353. Dá 0,73. Aqui seria aqui, ó, 0,73. Observe bem. Qualquer que seja a razão, este por este, este por este, este por este, vai ser sempre aqui, ó, isso mantém, tá? Isso aqui é fiel em qualquer momento. Isso, a máscara eu mudo, mas isso aqui é o que aconteceu. Então, eu não mudo o que aconteceu no mês. Tá legal, gente? Isso aí? Da forma que o Tini coloca, né? A gente tem essas estruturas, tá certo? Essas estruturas aqui. E aí ele faz algumas mudanças, né? De base. Eu vou até deixar agora aqui lado a lado. Não, mas vamos deixar aqui, não tem problema, né? Se você observar os cruzamentos de linha e coluna, você tem aqui, ó, 100, 195, 154. Você diria o quê? O mês de maio, no ano X1, aumentou 14% em relação a maio do ano X0. Em relação aqui, você pode subtrair. Perfeito? Sem problema, não erra nada. Nada. Né? Quando você faz aqui agora, você fala assim, Renato, eu posso fazer 103 aqui, 30, menos 102, 39 e falar que foi aumento? Errado, negativo, não pode de jeito nenhum. Você cometeu um erro gravíssimo. Não pode. A relação numérica aqui é divisão. Divisão. Ah, mas por que você está subtraindo 100? Porque se eu dividir por 1 é a mesma coisa. Perfeito? Beleza? Então eu posso subtrair tranquilamente. Este, em relação a esse, aumentou quanto? 54%. A operação correta é esse dividido por esse menos 1 vezes 100. É a mesma coisa subtrair. Não vai ter problema algum. Tá bem, gente? Esse cálculo está entendido? Tá. Tá legal mesmo? Perfeito aí? Bom, então, nesse procedimento que a gente está usando, né, todo o desenvolvimento aqui, deixa eu só voltar aqui, ó, todo o desenvolvimento que a gente está trabalhando com ele, a gente passa a correção, a taxa de inflação, o índice e taxa de inflação, né, ou correção monetária, buscando essas evoluções. Basta pegar o índice de preço, né, que a gente aqui é colocado, o índice de preços, podemos definir o índice de inflação entre os períodos J e M. Basta dividir o índice no tempo J dividido pelo índice no tempo M. Por que ele já fez a divisão? Já enfiou a divisão? Porque a relação é divisão, não é subtração, tá? Então, esse cuidado a gente tem que ter. A gente busca isso, porque às vezes o pessoal pode, por ser mais, né, um entendimento de uma subtração, mas ele não funciona ali. Tá bem? Ele não funciona ali. Ele já funciona em outra
outra forma. Tá certo? E aí vai nos outros índices. Por exemplo, X2 de maio por outubro, né? Quando eu faço a divisão, 12,35. Maio X2, outubro X0. Maio X2, outubro X0. Então, maio X2, outubro X0. Vamos ver se é maio X2, está aqui. 105,18, é isso mesmo? Estava aqui. Fiz errado aqui. Porcaria aqui. Fiz errado esse número aqui. Vamos abrir a minha tabelinha. Vou minimizar. Eu acho que essa questão aqui vai ficar um pouco atento. Vamos ver essa. Eu tenho a tabelinha aqui, ó. Que aqui fica mais fácil. Por isso que eu copiei lá de cá, para ele ficar voltando. Então, aqui, ó. O índice de maio X2 está aqui. É este. Dividido pelo índice de preço X0. Não, é X1. Aqui, ó. Tá bom? Aqui, ó. Se quiserem, tá? Só observar que é X1. Tá errado aqui, ó. Perfeito, gente? Perfeito. Eu percebi esse erro aí mesmo. Tá errado. X1 aqui, ó. Tá errado essa coisa aqui. Depois que imprime, faz aqui um monte de cálculo, depois vai ver, tem coisa errada. Assim, não é autor que não conhece, é porque digitação errada, alguma coisa que é X0, tá? Então, se quiser aqui, ó, eu não consigo escrever, mas aqui eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu acho que eu não consigo fazer nada em editar. Eu acho que eu consigo, tá? Isso, consigo aqui, ó. Não, eu acho que eu não consigo nem riscar aqui. Aqui, ó, só olhar aqui, ó. Tá? Esse X0 aqui é X1. Tá? X1. Tudo bem? E aqui, ó, olhando a base, aqui, ó, olhando lá de cá, tá vendo? 137,64. Tá? Então, aumentou 12,35%. Então, o cálculo aqui que fez está certo, mas aqui refere-se à data X1, outubro X1. Aí, beleza, vai desenvolvendo o significado disso, né? Aqui ele falou X0 de novo, mas aqui alteração é tudo com mês, como é que fala? Com mês X0, outubro X1. Aqui está X0, outubro X1. Aí, na verdade, olha aqui, ó. Isso aqui nós já vimos, de certa forma, na nosso estudo, né? Você pega o índice aqui, ó, tá vendo? É o 1 mais a taxa. Vocês lembram disso? Não Sim. É? Aqui, ó, 1 mais a taxa aqui, ó. E é 1 mais a taxa. É 1 mais 0,12. Que é aquele 1 mais i que fica dentro de parênteses na fórmula, como fala? Na composta, né? Só para lembrar isso aí. Aí ele fala algumas questões, é que ele faz a TR, as correções, mas hoje a gente tem outro tipo de correção, não tem essa. A gente usa Selic, né? A gente trabalha com ela, tá? Tem alguém aqui da área bancária que tá na nossa sala? Normalmente essa referência é muito comum, né? Você tem o próprio processo inflacionário, né? A inflação e tem a taxa Selic também, para a gente poder representar aí, tá? Aí da TR, lembrar que a TR, aqui é taxa referencial de juros, né? Que ela busca essas correções, tá certo? Então, a gente tem algumas oscilações, né? Aí vem pensando bem na Selic, a taxa de juros aqui é a Selic. Aí tem esse caso, né? Vamos pegar um exemplo, 7.1, tem um empréstimo X0, maio de X0, tá aqui, ó. E de 5.000, a ser pago em 60 dias, depois de julho. Qual é o valor corrigido da dívida? Só o valor corrigido. Não aplicou juro nem nada. Você fala, não tem que ser juro sim. Não. Você só fez a correção monetária dessa dívida.
Então, por exemplo, a pessoa deve lá um certo tempo. Aí você faz a correção, né? Correção dessa dívida, quanto que está hoje. E a partir desse momento você tem um outro tipo de... você atualizou o valor, né? Essa que é a proposta. Só aplicando essa correção do valor pela inflação. Tá? Então, é claro que quando se pensa em dívida, você tem algumas situações que isso aqui muda de figura. Tá? Você tem, é como se fosse um empréstimo, o valor daquilo, o valor financeiro desde aquela data, atualiza e aí vai. Aí dá um valor bem mais interessante do que isso aí. Um valor bem mais alto. Aqui é simplesmente fazendo a correção pelo processo inflacionário. Tá? E aí a gente tem a taxa de juros aparente, a periódica, que engloba a inflação e a taxa de juros, e depois você tem a taxa de juros real, né? Essa separação ela é bem interessante, né? Aqui, ó, aparente, a taxa de juro, a taxa de juro mais a correção monetária, CM aqui, tá? É o produto delas, né? Produto delas. Então, você tem aqui, no caso, a taxa de correção monetária dos meses de maio e junho de X1, tá aqui, ó. Então, nesse caso, 100, e junho tá aqui, ó, tá? Aqui, ó, tá de cá, só para fazer a leitura aqui. Eu pus a tabelinha do lado só para a gente fazer a referência, tá? 101. Substituindo os valores, você tem aqui, né, a inflação, né? Aqui, ó, 1,1 dá 1,26%. Tranquilo. Essa conta aqui, que também, que eu estava comentando com vocês, que Kátia tinha conversado comigo ontem à noite, passou a mensagem, e eu até retornei, mas eu acho que, eu não sei se ela conseguiu ver, eu acho que ela viu. Que aqui eu tenho R$ 1.500 em maio de X1, tá? Em maio de X1, tá aqui, ó. E a pessoa pretende corrigir isso aqui, né? Monetariamente, o valor proposto para o mês de fevereiro de X2. Fevereiro de X2, 146, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, 146,40. Fevereiro, tá certo? Fevereiro de X2, aqui tudo bem. Maio, fevereiro de X2. Não é essa não, mais na frente. Só que o valor corrigido aqui, ó, tá? Tudo é fevereiro de X2, perfeito. Nesse cálculo aqui tá tudo certinho, não tem nada de problema não, 7,3, eu até falei com ela. Eu acho que é um outro momento aqui que tem, eu até falei de X2, eu não sei. Acho que era esse anterior aí, professor. Era o anterior? Era anterior? Eu percebi nesse anterior aí. Pois é, não, será que é anterior a esse? É esse aqui, né? É isso. Porque aqui tá certo, aqui tá certinho. Eu não sei se eu fiz confusão em respondê-la, não sei, mas aqui tá certo, né? Mas uma que na frente, sim. Correto, eles só pegaram a tabela do mês, o mês que eles trocaram, né? Trocaram o mês, não é isso? Isso. Só trocaram o mês lá, mas tudo bem. Aí você tem um outro índice de correção monetária, como inflator e como deflator, né? Vou pensar aqui o que você tem. Aí você tem alguns valores aqui, receitas de um recurso aí, tá certo? Nos meses X1, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, tá aqui. E a gente tem os valores de correção aqui. Do lado de cá tá bom que eu tenho o índice de preço, né? Quais são os índices de preço? São esses aqui, ó, janeiro de X1, já tá até aqui escrito, tá vendo aqui, ó? Naquela tabela 5 lá, 10, 11 e tal, beleza. Então, na coluna C, né? A, B, C, né? Da tabela 7, nos dá as receitas dos valores monetários, beleza, tá? Ótimo. Então, que dá essa coluna que fala. Como é que foi corrigida aqui, ó? Observe, nos dá os valores monetários de janeiro de X1. Então, o que é feito aqui, ó? Olha como que é feito essa relação. Observa aqui, como é que chegou esse valorzinho aqui de 0,94. Você pega o 114, né? 95 é a regra de 3, né? Aí você divide, 8 por 90. Né? Aqui, ó, o inverso aqui que você tem. Na 0,94. Você vai pegar 108 dividido por 114, você faz aquele momento de deflacionar seu valor. Tá? Então, você está voltando. O que você tem aqui? Ó?
1.800 em maio, quanto que ele valeria aqui? Você, supondo que esse é um valor, a receita nominal, é o que acontece, você tira a inflação dele. Quanto que aumentou? Aí você vai pegar 108 por 114, dá 0,94. Então, na verdade, você multiplica isso aqui, ó, tá? Esse vezes esse, você volta ao valor da data. Tá entendido, pessoal? Tranquilo? Então, este valor aqui, ó, 0,94, vai ser 108 dividido por esse. Depois, todos os valores, né? 108, sempre dividindo 108 por esse valor, porque aqui passa a ser 1, né? A regra de 3. Tá legal? Aquela regra de 3 apontada anteriormente. Você cria a sua coluna de deflator e multiplica. Apenas multiplica esse valor por esse aqui, chegando ao valor do processo inflacionário, né? Então, o que é interessante, deixar bem claro, que esse aqui, ó, por que eu faço essa divisão? Porque aqui, na verdade, é um índice com a base em maio. Aqui, ó, em maio. Por isso que eu faço esse procedimento, né? Tá lá em maio, eu posso fazer divisão, converto a base, o que ele quer falar quando ele diz isso aqui, ó, índice monetário de janeiro, ele quer converter isso aqui para a base. Então, isso aqui passa a ser 1. Né? Então, se isso aqui é 1, os índices aqui para frente vão ser menores que 1, né? Porque a questão do inflacionário vai aumentando. Depois é só multiplicar. Então, é como se falasse, ó, eu gasto 1.850 em maio de X1. Em janeiro de X1, esse valor seria quanto? 1.752,616. Deflacionei, tá? Aqui você tem o inflator, né? O inflator é como você vai corrigir a sua série de dados para cá. Então, você tem os índices com a base fixa, né? Tá aqui. Aí, só lembrando, a base fixa é em mais de X0. O que ele faz aqui, ó? Ele divide todos agora por esse aqui, ó, 1.800, por 114,95. Esse dividido por 114,95 dá isso. 110 dividido por 114,95 dá isso aqui. Cada número dividido por essa base agora. Dão esses valores. O que eu tenho que fazer? Este vezes esse índice, cheguei à correção, a receita inflacionada. Aqui é a receita deflacionada, a receita inflacionada. Tranquilinho? Alguém tem dúvida nisso? Certinho, gente? Vocês estão calados ou vocês estão entendendo? Estão entendendo, né? Bom, repete aí, por favor, essa parte da deflacionada, professor. Essa inflacionada é essa aqui, né? A deflacionada, o que quem está fazendo? A gente está fazendo a base deflacionada, é porque eu estou voltando à minha série, tá? Na verdade é isso. Né? Deflação, eu estou tirando a inflação da série numérica. Como aqui é um valor nominal, eu quero trazer esse valor para a data anterior, que no caso é janeiro, X1, eu vou fazer o índice nessa época. Então, 108, aliás, todos divididos por 108, tá certo? Aliás, 108 dividido, né, pelos valores. Então, por exemplo, 108 dividido por 114 dá 0,94. 108 dividido por 113 dá 0,96. Então, esses valores, é como se vai, 108 vale 1, esse número vai valer X, né? Essa regra aqui, ó, por exemplo, você vai fazer uma regra de 3, vou escrever aqui, porque aqui eu consigo escrever. Você faz assim, ó, 108 vírgula 90 passa a ser 1, a minha base. Aí você fala 114, vamos pegar só o último lá, 114,95 vai valer X, regra de 3 aqui. Então, esse, né, multiplica aqui, ó, então vai ser 195, tá? Dividido pelo valor, né? Esse aí, desculpa, falei isso aqui, dá, fiz errado, peraí. 108,90 é 1. Este outro vai valer X, né? Então, o que você tem aqui, ó? Este valor vai tirar o valor de deflacionado. Então, vai ser
todos os valores, na regra de 3, este aqui vai valer o 1, né? E esse aqui vai valer o x na alteração de cálculo. Então, você faz o quê? Este número, aqui, ó, escrevendo aqui, ó, 108,90 dividido por 114,95. Na verdade, essa operação vai te dar essa data, né? Vai dar este número. Porque aqui foi 1, né? Entendi. Uhum. Tá? Aí você muda. Nesse caso de cá, você faz o inverso. Esse aqui está valendo 1, esse aqui está valendo x, né? Seria esse processo. Então, você divide, você inverte, tá? Como é um produto, você vai fazer a operação direta, né? A multiplicação, você inverte o valor, tá? Seria esse procedimento. Você aplica ele direto. O deflator seria isso. Que número que você vai corrigir para chegar àquele número. Tá certo? Sempre nessa regra. Então, assim, você inverte, né? Você sempre pega assim, ó, o índice de maio sobre o valor K que você deseja, tá? Esse seria o inflator que você tem. E assim por diante. Da mesma forma aqui, ó. Aqui, ó. A título de exemplo, a taxa de crescimento real da empresa, né? Você faz o quê? Vamos pensar aqui, ó. Agora vamos calcular o valor real, né, de faturamento. 1.752 ó, e 16, tá certo? Que tá onde? 752 e 16. Menos 1.724, 752 aqui que é o valor corrigido, né? Que é o valor da empresa em alfa. Dividido por 1.524, que é esse valor aqui, ó, 1.524, que é o que era. Esse 1.752 é a correção do valor em qual data? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, 1.850, 1.600. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver aqui, ó. Te dá o crescimento real do faturamento da empresa em janeiro e maio. Janeiro e maio de X1, né? 900 de X1. Janeiro e maio está aqui, ó. Janeiro. Professor. E maio, que está aqui. Então, no caso, essa conta aí é que a gente vai fazer na questão 4, onde ele fala aí para converter os valores da receita? Da correção, exatamente. Tá? Vamos lá, vamos fazer lá? Depois a gente faz, aqui a gente faz lá, tá? Só pelo menos para a gente dar uma clareada. É uma correção que você tem desses valores. Então, nesse caso aqui, ó, que a gente tem em termos de crescimento real, a gente vai tirar dele, né, do processo, que é o 628, que é X1, que é esse valor, a alta que teve da correção deste número. Então, por exemplo, de maio aqui por este, quando eu faço essa divisão, eu encontro quanto que aumentou, né, do valor. Então, 114. Vamos pegar aqui, ó. 114, tá? Aqui, ó. Só dividir aqui. 114,95 dividido por 108,95 dá 5,5%, né, daquele valor ali, tá? Que, na verdade, quando eu faço a correção, ele está chegando em quanto aqui, ó? 14,95%. E quanto que ele, na verdade, ele era? Quanto que deu a inflação aqui, ó? Aqui deu 5%, e ele está buscando aqui 14,95%. Espera aí, só identificar isso aqui, ó, 1.524. 1.752, espera aí, de onde que ele tirou aqui, ó? 1.752. Deixa eu ver aqui de onde que ele tirou. Professor, eu ia perguntar, de onde ele tirou esse valor de 1.752? É isso que eu estou buscando, ela aqui, ó. Aqui, onde que eu estou buscando? 1.700? Aqui, ó. Esse valor aí. Ah, tá. É o valor deflacionado. Tá. Beleza. Tá. É porque estava aqui embaixo, é porque ele está buscando a deflação. 1.752. Ah, tá. Beleza? O valor deflacionado. Então, ele trouxe na data, né? Ele trouxe na data, que é o 1.524, que é isso aqui, ó. O valor nominal é isso, deflacionado é esse aqui, seria o 1.752. Aqui, ó, tá? Estava olhando aqui, estava olhando a tabela embaixo, ele está trabalhando com a tabela de cima, a deflação, né? Está buscando de cima. Então, ele fala que a variação que ele teve foi essa aqui, que, na verdade, em qualquer momento você vai buscar, né? Ele faz a comparação desse aqui, ó, ele deflacionado
ou inflacionado, ele vai dar a mesma variação, tá? E se mantém constante. Tudo bem? Não importa a data que você foi, você vai encontrar sempre no tempo a mesma evolução. É isso que ele está retratando aqui. Tá certo? Aqui, ó, a título, né, de crescimento real. Tá certo? Então, se você tem uma série inflacionada, o que isso traduz em termos de um conhecimento? Se fosse, vamos dizer assim, a preços constantes. Perfeito? Aqui é preço nominal, a série inflacionada a preço constante, a preços corrigidos pela inflação, vamos dizer, né, em uma certa época. Aí eu tenho o ganho, que a gente chama aqui, né, do período, tá? Então é bem diferente essas outras situações que a gente encontra quando você faz, por exemplo, nesse caso, vamos pegar só aqui para vocês terem ideia, 1850, certo? 1850, né? 1, 2, 3, dividido por 1.524, 628, divide. Então, vai dar 21%. 21,34%. Tirando os 5% de aumento, né? 5% aqui, ó. Cadê os 5% de aumento? Acho que não vi os 5, está 5, poucos por cento de aumento. Só para poder fazer este número por esse, tá? Esse número por esse vai dar 5%, né? Em termos de divisão, vai dar o 14. Então, tanto faz, eu posso dividir aqui sem problema, tá? 1,1495 vai dar 5,55%. É exatamente esse 5,55% que está aqui, é a mesma coisa eu pegar 114,95 dividido por 108,90. 5,55%. Mesmo cálculo. Tá? Mesmo procedimento. E agora, o financiamento com a correção, né, prefixada, que seria, aqui está o juro com a correção monetária, seria esse aqui, fez o índice lá de fora, mesma coisa, tá? A gente aplica, né, o valor, por exemplo, uma correção, taxa real de 12% ao ano, você paga em 12 meses parceiro. Inflação média 35% ao ano, de taxa de juros de empréstimo, será a seguinte. Então, aqui ele fez o valor, vezes 1,35, né? Vai dar 1,35 vezes 1,35, 52. Na verdade, isso aqui vale um exemplo, assim, uma prática que a gente faz muito, fala assim, ó, se você tem, isso aí é muito comum, né, na multiplicação desses valores, você tem assim, a taxa, vamos supor que você teve um aumento, por exemplo, um aumento de salário, por exemplo, de 5% mês passado, e agora você teve um aumento de 15% acumulando. Então, você não vai falar que você teve um aumento de... Não, você teve 5% e agora você teve um de 10%. Você não vai virar e falar, eu tive 15% de aumento. Você não vai falar isso nos 2 meses. Você vai multiplicar 1,05 por 1,10, tá? Aí você falaria, né, 1,05, né? 1,05 vezes 1,10. Você diria que deu 15,5% de aumento. Tá bom? Esses cuidados aí na operação, isso aqui deixa bem claro, assim, ajuda, né, nessa interpretação desse acumulado de valores aí aplicado, tá? E aí você tem algumas correções, e aí ele já vai aqui para algumas situações de prestações, tá? Valor de prestações, onde tem a tabela, e depois as correções monetárias que são aplicadas mensalmente. Então você tem aqui os valores, né, os saldos, né? Os valores aqui, ó, de prestação, PMT, e corrige os PMTs pelos índices monetários que estão aqui. Faz a tabela e aplica a correção. Por exemplo, no valor, né, de um certo mês, de junho, por exemplo, o índice foi 2,39, ele calculou a parcela e aplicou o índice em cima. O saldo devedor passa a ser este aqui, né? 5.187. Você vai fazendo, você faz um procedimento e aplica. Na verdade, você faz ele sozinho, né? Depois você faz as correções, a correção monetária em cima desse processo inflacionário. Os PMT. Então, aqui, ó, aqui são os valores, né? Das parcelas corrigidas. Tudo bem?
as parcelas corrigidas. Na seguinte forma, aqui você tem uma outra situação, dada a tabela, né, efetua a avaliação de crescimento da taxa, né, no período indicado, você tem os índices, né, as datas aqui, tudo x0 e x1, né, e aí vai corrigindo. Na verdade, bom, nessas aplicações, tá? Eu acho que vale a pena muito a gente ter um entendimento aí dessas partes que a gente aplica em termos de correção, índice inflacionário. Eu achei bem oportuno a parte que ele coloca da correção monetária, tá? Achei bem interessante. São itens que, com base no entendimento dele, a administração financeira, na hora que estiver nessa disciplina, vai facilitar muito para vocês no entendimento do que é top, tá? Assim, em termos de procedimento de cálculo, é uma referência legal essa matemática financeira. Igual vocês tinham falado, em alguns casos fica um pouco difícil, mas é uma dificuldade que a gente vê que não é só, em alguns casos, operacional. Os conceitos, de certa forma, não são... Alguns momentos, né, dificulta aquela questão das taxas, né? Quando a gente está na taxa de equivalência, um cuidado muito grande. Ou, por exemplo, uma coisa que dá muita dúvida quando a gente fala uma taxa nominal, né, o valor de uma taxa ao ano, capitalizado em períodos menores, trimestral, então a gente divide e depois capitaliza, né? Esse que é o cuidado, né? A gente faz a divisão mesmo, uma divisão proporcional, o valor lá, e depois aplica a correção, né? Então, essa questão que é muito interessante a gente ficar atento, as taxas, né? Quando vocês vão olhar contrato, as taxas, né, são de juros, né, capitalizado, então ficar muito atento a essa conversão da taxa, verificar, isso aqui é a taxa que é apresentada, é uma taxa aparente, né, uma taxa anual lá, do valor, e capitalizado num período, aí você faz a divisão e aplica a correção composta depois, tá? Esse que é o cuidado que a gente tem que ter, uma linguagem do mercado financeiro, que às vezes engana numa tomada de recurso, e aí, se não tiver a firmeza ou o entendimento, não tenta compreender, achar que entendeu, não pergunta, é assim que é feito? Né? Eu acho que o cuidado que a gente tem que ter é esse. Sem, não, é capital. Então como é que é feito? É sempre isso. Porque não dá para você assinar contrato, não dá para você assinar um empréstimo, por exemplo, no caso pessoal, se às vezes você aceita, mas na empresa, como tem um conjunto, às vezes pessoas podem ter um entendimento ali, mas mesmo na empresa, como é que é feito e qual vai ser o valor? Né? A simulação de valores para ver se enquadra no processo que você está percebendo. Então, acho que a maturidade da movimentação financeira, né, dos valores, está muito nisso. Primeiro, entendimento da taxa, ela incide em qual periodicidade, esse é um fator. Quando você pega empréstimos, né, ou se toma-se empréstimo, como é que isso aí é feito? A questão dos descontos. Desconto é comercial, não tem outro desconto que a gente vê, desconto comercial, racional, que negócio é desconto comercial, a gente trabalha com ele. Desconto de duplicata, né, que a gente vê muito aí. A outra parte dessas proporcionalidades de taxa tem a antecipação do recurso, trazer valor presente, né? Eu acho que isso é um valor, é uma situação bem interessante. Você trazer como se você estivesse fazendo essa inflação, trazer um certo momento, porque naquele momento você compara. Aqui a gente está trazendo por uma outra taxa, né? Uma outra taxa, que é a taxa inflacionária, o valor inflacionário. Então, se trabalhar com valor corrigido, é uma outra situação, é bem mais fácil, você identifica isso, né? Com mais facilidade a movimentação financeira. E aí, nessa transformação de valores, né, para uma data presente, tem valor presente líquido, onde você vai evidenciar, em termos de decisão, né, no capítulo 6, o VPL maior do que zero, que é uma decisão interessante, opa, aqui é viável o empréstimo, o processo. Você tem a outra que atirra a taxa interna de retorno, sendo ela interna de retorno daquele projeto, sendo superior ao de mercado,
há uma viabilidade. Quando isso não acontece, você pode estar cometendo risco, né? Fazendo um empréstimo onde que o retorno não vai ser suficientemente atrativo, né? Alguma questão que pode tornar não interessante para a tomada de recurso. Agora, tem que pensar também a gestão pública, né? Às vezes você tem situações em que essa cobertura financeira pode estar, de certa forma, muito no limite, mas uma justificativa social. Hoje, com essa leitura que a gente tem muito no mercado, passa por questões, às vezes, políticas até, né, em termos de decisão, e todo cuidado é pouco, né? A gente sempre buscar uma posição dessa, com outras fontes de apoio político, né, numa decisão que sustenta, né? Que às vezes não está usando recursos de forma indevida, né? Aí é fácil ser criticado, né? Mas é bom evidenciar a proposta, o que acontece. Então, aí já é outro campo, né, da administração aí financeira, nessa parte do setor público, tá? Que a gente também passa por esse entendimento da matemática financeira. Mas, assim, essa ideia, né, muito forte nesse ponto. Agora, você tinha comentado numa questão aí, eu acho que é da atividade, né? Você falou aí, que seria... Sim, na questão 4. Uhum. Deixa eu só ver a questão aqui, antes da gente poder ir para frente, deixa eu só fechar aqui para poder descompartilhar, eu volto nela, tá? Só um instantinho, por favor. Deixa eu ver nessa questão aqui. Esta. Só um instante. Este com este, com este. Deixa eu ver aqui. Isso, valores constantes de 2017, apresenta a tabela, utiliza a tabela 1 como referência dos dados, né, de correção de valores. É isso mesmo. Você vai corrigindo os valores para a data mês de... Abril de 2016. Abril de 2016, Aí, isso, valores constantes de abril de 2016. Você faz toda a correção, né? Eles estão lá num mês anterior, um ano anterior, né? Aí você faz a correção desse índice. É isso aí. Aí eu vou usar a regra de 3, né? A regra de 3, você vai atualizar. Certo. Tá? Só para ter uma ideia, o último valor, só para ter uma referência, que na hora que você for fazer assim, tá 2.053.299 em junho, tá? Só para você ter ideia. Tá? Para fazer a correção. Depois só para... né? Na verdade, você está dividindo, né? Você divide o índice do mês de abril de 2016 pelos índices de todos os meses, né? E cria uma coluna de correção. Pode fazer isso. Né? Você cria uma coluna de correção e aplica. Perfeito? Perfeito. E já dá direitinho o valor. Então, assim, desses valores, todas essas correções, todos esses procedimentos que aí são apresentados, lembrar que a gente tem, depois dessa questão, tem uma outra questão, a 5, né, que você tem o financiamento de 10 mil, aí você tem parcelas, né, antecipadas, você calcula PMT e faz a correção dele, igualzinho está aí na coisa, faz a correção do PMT. Tá? Você tem os valores aí, né, a prestação, fazendo a correção dela. Né? Tem ela da 2.000, né, e pouco, e corrige. Aí dá como valor final. Bom, o mesmo procedimento que está aí, não tem nada de diferente, não. Ô, professor. Sempre esse procedimento. Sim. Boa tarde, é o Lincoln que está falando. Sim. Tudo bom? Diga, Lincoln. Tudo bom? Nessa questão número 5, eu fiquei com a dúvida seguinte. Se o mês base será o mês de julho, é isso mesmo? Mês base será o mês de julho? Deixa eu ver. De junho. Junho de 2015. É junho? Junho. Porque você aplica a correção no mês. Mês base.
É junho. Porque julho ele já faz a correção, que é o primeiro pagamento, né? Vai acontecer um mês depois. Tá? E vai acontecer um período. Você pega o empréstimo e vai pagar depois. Você já faz a correção nele, de um mês. Você pega a inflação de junho. Correto. Qual que deu o seu primeiro PMT corrigido aí, professor? Só para ver se está batendo. Só para a gente ver aqui. Quer ver? Ó? Uhum. O meu, esse da questão 5, 2.609. 2.609? É o PMT da 2.594. Né? Isso. Corrige. Dá 0,5%, né? Mais ou menos 0,5%. No período, 2.609, mais ou menos, 2.609, umas borrachinhas. Beleza, não, sem problema. Obrigado, professor. Tá? Só para ter ideia dessa correção aí, tá bom? Obrigado. Aí o que é interessante é fazer esses... assim, até desculpa, eu queria até fazer com mais coisa, mas acaba ficando um pouco limitado pela própria condição, né? A gente faz o exercício, espera corrigir. Para mim, é até interessante ter o exercício e corrigindo e pronto. Mas é bom, vamos manter a mesma estrutura, né? Para a gente poder ter. Mas esses são os resultados que a gente tem. Bom, pessoal, eu espero ter esclarecido aí. Se tiver para a hora da prova, vai ser amanhã, né? 27, 28, sei lá. Façam com calma, façam tranquilo. Está bem tranquilo a prova, tá? Não está em nada demais. E eu espero que, independente de resultados de prova e tudo, que tenha contribuído com vocês aí, tá? Assim, pelo menos não é eu contribuir, mas pelo menos tenha dado condições para vocês poderem trabalhar, né, com mais coisas. Eu vou fazer, na verdade, eu queria colocar aqui 2 arquivos. Deixa eu ver se eu consigo colocar 2 arquivos aqui. Deixa eu ver se eu consigo anexar aqui. Deixa eu só ver se eu consigo buscar 2 arquivos aqui, só um instantinho. Esse aqui, vocês devem ter esse arquivo, mas não custa nada eu colocar esse aqui. Esse aqui, ó. Eu vou colocar esse aqui. Do curso inicial, esse. Só como, de certa forma, vocês têm isso. Vocês já têm isso. Mas é só porque, às vezes, não encontra. E, às vezes, para resolver um exercício, aqueles de matemática financeira, da HP12C, desculpa, tá? Que é esse aqui, ó. HP12C aplicado à gestão. Vou fazer esse aqui. Esse aqui é do Bruni, tá? Eu acho que olhando nessa parte aí, a gente já tem, que é esse aí. Que tem algumas aplicações da 12C, tá certo? Ajuda bem, além de quem estiver fazendo a 12C pode ajudar, tá? Só mesmo para poder contribuir aí com mais um item para vocês. Bom, onde a gente baixa esse arquivo, professor? Aqui, ó, eu até coloquei aqui, é só baixar ele aqui. Só clicar nele que baixa no seu computador aí. Tá onde está a aula mesmo, né? Aqui, ó, tá vendo? Tá aqui, ó, 12C aplicações, aplicada à gestão, tá vendo? Tá, não tá apresentando. Deixa eu só te falar onde que tá. Ele tá no chat da reunião. Ah, legal. Joia. Olha aí, tá no chat, olha aí para você ver. Vê se você consegue identificar. Porque às vezes, assim, ó, vocês não têm a HP12C disponível com vocês, fisicamente. Aí vocês têm aquela online. Vai no online e faz o trabalho, né? E a prova também. Eu estou sem acesso ao chat aqui. Você está sem ele aí? Não está deixando eu acessar, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Eu cliquei aqui agora no chat, aonde fica o arquivo. Tá aí, vai descendo aí no chat, lá embaixo. Vê se você acha. Depois da Renata Freitas está assim, boa tarde, ela escreveu aí. Tem a gravação, logo depois, não teve muito comentário não, logo abaixo. Deixa eu só ver se eu consigo mandar aqui, ó, por aqui também. Deixa eu ver se eu consigo mandar, né? Peraí, deixa eu ver se eu consigo mandar. Deixa eu ver aqui, só um negócio aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Pesquisar membros aqui, ó. Deixa eu só escrever aqui, Lucimar, tá? Só um pouquinho. Lucimar. Eu achei aqui agora, professor. Achou? Achei. Beleza. HP 12C. Isso.
PDF. Lucimar Maria, não é isso? Tá aqui, ó, Lucimar Maria. Então, eu vou ver se eu enviar uma mensagem. Eu acho que aqui eu não consigo colocar arquivo. Vamos fazer o seguinte, se tiver alguém de Jaboticatubas aí, ó, baixa, quem conseguir salvar, coloca lá no grupo pra gente, porque... Tá em Jaboticatubas? Realmente... Eu passo pro Claudimar, Claudinei? Eu baixei, Lucimar, eu coloco lá na rede lá. Tá, obrigado, viu? Nada, um abraço. Beleza. Porque o Claudinei também, eu converso muito com o Claudinei, tem a Ariadna também, né? Mas, se for o caso, passo aqui para ele, não tem problema nenhum, não. Mas aí você conseguiu, beleza, tá? Não tem problema nenhum, não. É isso mesmo. Agora, o que eu vou fazer? O que o pessoal tinha até perguntado sobre a disponibilidade desses arquivos, né? Ele vai estar disponível daqui a pouco. O fechado vai ficar disponível. Aí pode acessar, tá? Aqui mesmo. Eu, na aula passada, no último encontro, teve um problema para baixar, aí eu coloquei até no YouTube, coloquei lá no YouTube, mas eu coloquei uma referência, tá? Para poder acessar. Era todo mundo assim, não estava o YouTube aberto lá, não. Só quem tinha o canal, o caminho lá, podia acessar. Aí eu coloquei. Mas vocês estão tendo aqui também, é bobagem, não precisa de colocar lá, né? Entendi. Mas aí se precisar... Vou fazer uma pergunta. Sim. A primeira pergunta aí do exercício, eu usei a calculadora do Banco Central lá. Isso é válido? Tá. Você viu aquela hora que é show? É show, legal. Muito legal, cara. Eu tentei replicar ela para o Excel, entendeu? Ficou legal. Só não consegui as casas decimais. Tá. Mas deu certo. Mas pode aplicar para o senhor desse jeito, né? Pode sim. Aquela é muito legal. boa, uma opção bacana, uma que é confiável, né? É uma referência altamente confiável. Verdade. Então, assim, você fazendo e também tem as interpretações, né? Bacana é isso. Isso, Ele só falta falar, agora você faz bem entender sua vida. É legal demais, é muito bom. Muito tranquilo. E, na verdade, tem que ser assim. A gente não tem que ficar com esse negócio por menor, porque você fica escondendo, né? Você não dispõe da informação, acaba atrapalhando, você atrapalha o conhecimento, não é por aí. Claro, com certeza. Acho que eu gostei também, eu achei muito bom daquele do Banco Central. E aí, as referências que são colocadas no livro do Puccini, ele fala IBGE, um monte de coisa, né? Mas índices econômicos, né, igual, por exemplo, esses que aí estão, ainda que ele citou, o Puccini citou a fonte, né, quem faz. Não é o Banco Central que vai fazer os índices de inflação. Mas lá no Banco Central, você tem esses índices também. Tá? Entendi. Então, assim, só para... Como é financeiro, igual essa matéria a gente está completando agora, mas depois vai ter outra, né, administração financeira, quando tiver, é Banco Central. Não é Banco Central. Eu não sei se o índice lá do Banco Central é diferente, ele tem mais casas decimais, né? Mas é a mesma coisa, é o preciosismo financeiro, né? E, na verdade, você expõe aquilo, mas a fonte é BGE. É o índice de preço, né? Lá ele tem as taxas de correção, Selic, aí é outro padrão, aí é deles. Entendi. Tá bem? Olha, valeu. Entendimento aí. Gente, agradeço aí, tá? Desculpa se de repente a gente tenta fazer uma coisa e às vezes não sai da forma que a gente pretende, mas pelo menos a intenção, né? E não é só a intenção, eu busquei fazer uma forma mais viável. Eu sei que esses encontros remotos, né, que a gente fez das 2 últimas disciplinas, que foi estatística e matemática financeira, foi um diálogo que eu tive com a professora Júnia, para a gente poder tentar minimizar esse distanciamento que tem nesse período de pandemia, né? Então, assim, na verdade, os encontros presenciais nas aulas à distância acontecem. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter esses encontros presenciais com algum professor. Tiveram? Acho que não, né? Ainda não. No polo... Logo que começou a pandemia e não tivemos.
Exatamente. Então, assim, só para... Júnior já, professora Júnior, né, e também outros professores, o procedimento que a gente tem é esse, um encontro presencial, que ajuda muito. É claro que eu não estaria em todos os polos, estaria num polo só, ou talvez um ou dois no máximo, no encontro, né? No 1 e 2, um encontro apresentando a disciplina, e aí vocês iriam dar continuidade. Na falta dessa oportunidade, que a gente sabe que não aconteceu, né? Não vai acontecer agora por hora, aí a gente fala, vamos, quem sabe, esse procedimento. E ele se tornou com mais frequência, e que eu acho que é uma forma da gente poder minimizar, vamos dizer assim, essas dificuldades que a gente encontra. Na verdade, isso não é educação à distância que é feito desse jeito, né? Aí eu estou usando. Do presencial, é como que a cada semana iniciasse a nossa matéria, se estivesse no polo, né? Que fosse um presencial ali, justificando a matéria para poder dar uma clareza. Eu espero que tenha, de certa forma, contribuído. Eu sei que os outros professores, às vezes, por questão de tempo, não têm condição de fazer, então é por isso que essa é uma das razões de não fazer. Mas quando pode, eu acho que eu já vi, Júnior já teve reunião com vocês, né? No momento inicial, nem sempre ela vai estar presente, agora vocês que vão estar lá, né, mandando ver na matéria. Professor Gustavo, de contabilidade, eu estou falando deles aqui porque, né, eu conheço a turma toda, então eu tenho um contato com eles dessa forma. Mas, assim, o propósito foi esse, tá? Então, eu espero que tenha ajudado vocês aí nessa forma de conhecer um pouco mais da matemática financeira, das matemáticas e da estatística, né? Tá bem? Essas aulas remotas ajudou muito, viu? Ajuda sim, eu sei que dá uma força, né? Dá uma força, porque uma coisa é o ensino à distância, a gente sabe. Eu sei o que é o ensino à distância, eu sei o que é o ensino remoto. Só que, eu vou dizer entre aspas, o sofrimento é tanto, né, ultimamente, que a gente desnorteia, e a gente tem que ter força. E é uma forma de a gente propor, isso, para a gente dar uma continuidade, um empenho no trabalho. Tá certo? Aí, ouvindo o senhor, clareia bastante a matéria, entendeu? Ajuda bastante, né? Ajuda bem a gente dar uma caminhada, né? No mais, boa sorte aí para vocês, tá? Foi um prazer ficar aí com vocês. Se precisar, tô aí, a gente vai ter esse contato. É claro que a gente não está fechando aqui, eu vou estar até fechar esse período desses encontros aí, né? De alguma atividade, né? Que tem, eu acho que tem desse período agora pode entregar uns tópicos, né? Quem não entregou, não deixa de entregar, não desiste, não. Fala com a turma, ficar firme, a desistir. Por desistir, não, né? Só porque tiver uma razão muito forte mesmo, né? Que a gente, claro que a gente entende. Mas tenta persistir aí para vocês vencerem essa etapa. E assim também a gente, né? Sucesso seus é uma razão da gente ter um entendimento também, uma forma agradável da gente no dia a dia aí. No mais, muito obrigado e bom descanso para vocês, né? Boa prova, né? Boa prova, não esqueçam não, tá? Não esqueçam de fazer a prova. Obrigado, professor. Valeu. Obrigado, um abraço, com Deus. Ok, com Deus também, viu? Um abraço, saúde aí para vocês e a família. Tá jóia. Obrigadão. Falou. Obrigado. Okay. Vou fechar aqui e encerrar então a nossa gravação. Um abraço.